Bruno, uma coisa que está muito presente do nosso dia a dia é o bendito dos juros. O que é os juros? É justo cobrar juros? Por que os juros no Brasil é tão alto? Vamos falar sobre isso? Denise, vamos falar de juros. Juros todo mundo provavelmente sabe o que é, mas na hora de explicar se enrola um pouco, né? Elaine, explica pra gente o que é o tal de juros aí. Juros é isso, né? É um aluguel, né? É um valor a mais que é colocado quando você precisa comprar algo, pegar um dinheiro emprestado, um empréstimo. É um aluguel por aquele valor que está sendo adiantado pela credora. Imagino que seja isso, né? Eu sou credora, vou te emprestar o dinheiro para você comprar seu carro. Eu vou pagar lá o seu carro e você vai me pagar uma taxinha por eu ter te adiantado esse dinheiro. Eu imagino que juros é isso. Tipo, é um aluguel mesmo pelo valor que está sendo adiantado. Elaine, perfeito. Então, juros é o aluguel do dinheiro. Vamos entender isso direito. Vamos primeiro pensar no aluguel da casa, de uma casa que a gente está acostumado, né? Então, meu amigo quer morar na minha casa por um mês, vai? E eu moro em outro lugar. Então, eu tenho a minha casa ali que eu vou dar para o meu amigo, ele vai morar por um mês, usar a minha casa. No final do mês, ele vai devolver a casa para mim. Além da casa que foi e voltou, a casa foi, ele usou e me devolveu. Ele vai ter que me pagar o aluguel, né? É razoável. Ele usou a minha casa por um mês. Então ele vai lá e me paga R$1.000 de aluguel. Né? Então foi uma casa, voltou o quê? Uma casa mais R$1.000. Normal, né? Normal. Vamos pensar em dinheiro agora. Não é casa, mas agora é dinheiro. Imagina que o que ele quer não é uma casa. O que ele quer são R$10.000 para ele usar durante um mês. Então ele precisa, por algum motivo, para talvez investir em alguma coisa ou para comprar um negócio. Então eu vou lá, dou R$10.000 para ele. Ele usa os R$10.000 durante um mês, como ele bem entender. Depois de um mês ele me devolve. O quê? Os R$10.000. É justo ele me devolver só os 10 mil? Na casa não era. Ele teve que me devolver a casa mais o aluguel. Com o dinheiro, ele tem que me devolver os 10 mil e também com o aluguel do dinheiro, né? Que é o quê? Que é os juros. Totalmente razoável, né? Certo, Bruno. Então, teoricamente, é justo cobrar os juros, né? Mas a gente sabe que os juros no Brasil, mano, são muito altos e às vezes dá a entender que os bancos acabam abusando nesse sentido. Eu queria que você me explicasse, na real, por que os juros são tão diferentes de quando eu poupo e de quando eu pego emprestado. Mas antes de você responder, a Elaine passou uma visão mais ou menos nesse sentido. Se liga aí. Eu sempre tive a impressão que quando você está guardando dinheiro, os juros é menor do que quando você está pegando dinheiro. Então eu não sei o que é colocado em cima do valor quando você precisa de dinheiro, né? Se tem alguma alíquota, alguma taxa a mais, alguma coisa em cima. Mas eu tenho a impressão que para guardar dinheiro os juros é bem menor, bem pequenininho. Rafa, isso aí. Então, entendido. Primeiro a gente tem que entender que cobrar juros, muita gente fala que cobrar juros é pecado, se você colocar no Google até você vai encontrar isso daí. Cobrar juros é normal, é o aluguel do dinheiro, totalmente normal. Mas aí, como você está bem me falando, qual é o tamanho desses juros, né? Imagina eu alugar para alguém uma casa com um quarto e querer um aluguel de 20 mil por mês. Tá meio estranho, né? Não faz sentido. Então, nos juros, acontece uma coisa meio parecida. Qual que é o tamanho dos juros que você vai cobrar de mim? Com a casa, a coisa fica mais fácil. Você fala, pô, você está me alugando uma casa de um quarto, eu vou pagar 20 mil de aluguel, você sabe aquilo. Com os juros, como a gente, em geral, a gente não é bem educado financeiramente, muita gente não entende o tamanho dos juros que está pagando, e aí pode acabar, de fato, pagando uns juros muito altos. Deixa eu explicar o que está embaixo na hora que o banco ele vai decidir o quanto que vai cobrar de juros a pessoa. Ele olha para 4 coisas. O que está embaixo aí? Coisa número 1 que o banco olha. Então o banco tem custo, né? Ele tem que pagar o gerente, ele tem que pagar o aluguel da agência, a máquina. Então, a hora que o banco vai emprestar dinheiro, é como se ele estivesse vendendo um produto aí, então ele tem que colocar o custo dele nisso daí. Então, o juro já sobe um pouquinho dos juros que
é o que ele paga quando ele capta o dinheiro, quando ele empresta, ele tem que colocar o custo dele aí. Subiu um pouquinho então, né? Sobe mais um pouquinho. Por quê? Porque que nem uma loja, que a hora que vende um produto tem que pagar imposto, o banco também vai ter que pagar imposto também. Então subiu um pouquinho aqui, que é o custo, subiu mais um pouco, que é o imposto que o banco vai ter que pagar para o governo. Outra coisa, a terceira coisa, muita gente, e aí infelizmente é muita gente mesmo, não paga para o banco de volta o empréstimo. Então na hora que o banco empresta para 10, sei lá, 2, não vão pagar para o banco de volta o empréstimo. Depende do empréstimo, é até mais do que 2. Então, nos 8 que vão pagar, o banco vai ter que cobrar o calote que ele recebeu daqueles 2. E aí é a terceira coisa. Então, custo do banco, tributo, inadimplência. Faz, então, os juros ficarem um pouquinho mais altos ainda, que é o terceiro componente. Por fim, o quarto componente é o quê? É o lucro do banco, né? Que ele tem o lucro, obviamente. E no Brasil, a gente tem um setor bancário que não é muito competitivo, a gente não tem muitos bancos. Então, os bancos acabam conseguindo colocar uma margem de lucro um pouco maior do que se tivesse uma competição grande, né? Então, são 4 componentes que fazem os juros, na hora que a gente vai tomar dinheiro emprestado, serem tão maiores do que os juros que o banco paga para a gente na hora que a gente coloca o dinheiro lá. Componente 1, custo do banco. Componente 2, tributo. Componente 3, inadimplência. Componente 4, lucro. E aí os juros no final, na hora que a gente vai tomar emprestado, fica muito caro mesmo. Esse foi mais um Guetonomia e se você gostou, deixa aqui seu comentário aqui embaixo, conversa com a gente, se tiver alguma pergunta já sabe, os nossos economistas estão aqui para te ajudar e já se inscreve no canal, ative o sininho, segue a gente em todas as redes sociais e até a próxima. Tchau!